Noite. A nossa profunda gratidão pela oportunidade de estar novamente aqui com vocês para refletir sob a luz da doutrina espírita quais são as lições de Jesus que pode alcançar nosso coração. O que Jesus convida na intimidade de cada um de nós aos valores reais da vivência do amor. Ele, Jesus, que é o modelo, nos trouxe os exemplos claros de como viver a vida e sentir a alegria de viver, a alegria de sentir o amor. Os exemplos de Jesus já começam com o seu nascimento aqui na terra, naquela encarnação. O Rei Solar, aquele espírito crístico, puro, aquela energia de amor, quer oferecer para nós o maior exemplo da virtude raiz, da virtude da humildade, para que o amor possa ser realmente vibrado na intimidade do Espírito. Então nós vamos ver Maria e José caminhando com aquele jumentinho, segurando aquela mãe, com aquele barrigão, trazia no ventre o Rei Solar, o amor que vibrava. Imagine o que é para um espírito que já não tem necessidades de reencarnar, para um espírito que não deve nada para ninguém no universo inteiro. Imagine o que é o amor dessa alma de plasmar uma condição perispiritual para encarnar num corpo do ser humano, uma condição que ele está acima, que é um ser angelical, um ser imortal, em plena identidade. Então ela diz: José, está na hora. Nenhuma maternidade, nenhuma estrutura médica. É ali, tem uma manjedoura. É ali que ela vai, deita. E José faz o seu parto. Ali, o rei nascendo, ele cuida do seu filho. Imagine o que é esse espírito José. Imagine o papel dele na terra. Toca naquele bebê, corta o seu cordão umbilical, coloca no colo de Maria. É Jesus mostrando a confiança que devemos ter nos desígnios de Deus, no amor de Deus que nos criou amor, a sua imagem e semelhança. É Jesus mostrando a vida naquela humildade, naquela oportunidade. E assim é Jesus. É Jesus que vai para uma marcenaria trabalhar comum. Imagine aquele que criou o planeta Terra com Deus, co-criador, aquele que desenvolveu todas as ciências químicas e físicas desse planeta, que desenhou as florestas, que desenhou o mar, porque o mar é aqui na Terra.
desenhou todas as condições para que a gente pudesse aqui habitar, está ali, trabalhando no marcenaria. Imagine Jesus conversando com os apóstolos, com os pescadores. Imagine conversando sobre como foi a pescaria hoje. Ele que conversava com os espíritos, como é que vai ser o planeta Terra, como que nós vamos desenhar as montanhas. Está ali conversando, e aí, o que você pescou hoje? Quando nós falamos de vida, desafios e soluções, vamos pensar o que é vida, o que é viver. Olha essa simplicidade, essa vida que flui pelas leis divinas, flui o amor. A vida é simples, a vida também é complexa nos desafios, porém é um convite da vivência, de se permitir olhar, conviver. A mensagem da família, a estrutura que dá vida a toda a vida que devemos ter. Então, o que é viver? O que é vida? É sentir a fonte do amor. Quando nós sentimos o amor, tudo se resolve. Nada atrapalha mais. Porque o amor ilumina a intimidade, vibra uma energia onde ficamos compreensivos, compassivos, onde temos compaixão pelas pessoas, pelas situações, pelos algozes, pelos sofredores, onde reina a caridade. Então, amar é a fonte que atrai todos os átomos, no micro e no macrocosmo. É a fonte que atrai a vida. Então, vida é sentir o prazer de amar. O prazer espiritual. Muito mais do que os prazeres da vida do corpo, o prazer sensório, o prazer de estar fazendo uma série de coisas, o prazer de ter poder de mandar em alguém, numa empresa, num trabalho, numa situação, na família. O prazer de amar é o maior prazer que pode se ter. E claro, na nossa condição, que ainda não somos o amor pleno, o prazer de evoluir. Nós somos convidados ao prazer de evoluir. Todas as vezes que nós sentimos que estamos cumprindo a lei, toda vez que nós sentimos que estamos cumprindo a lei do dever de evoluir, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos, a nossa missão de sair da simplicidade, da ignorância, para alcançar a plenitude, toda vez que nós conectamos com esse prazer, nós preenchemos a lacuna entre aquilo que o Espírito já adquiriu de moral e aquilo que a presente encarnação nos pede de vivência. O Espírito no corpo vivendo uma nova persona, um novo nome, uma nova condição. Então, conectar com a lei de amor nos coloca na energia da vida, de sentir cada passo que damos para evoluir. Esse prazer de se sentir imortal, de se sentir em condições de todo dia ser um pouquinho melhor do que foi no dia anterior. Então podemos dizer que vida é vivência do amor
sentindo prazer de evoluir. Evoluir moralmente. De sentir cada vez mais pleno, cada vez mais cônscio de si mesmo, cada vez mais consciente do que eu sou, e não apenas do que eu estou. Do que eu sou. Eu sou o que sou, amor. E estou transitando por situações para chegar à plenitude. Então podemos dizer que vida é amor, amor é vida. São sinônimos. E os desafios? O que são os desafios? Existem desafios? Sim ou não? Sim. Existem? Sim. Muitos desafios? Muitos mesmos? Vamos pensar. As leis divinas, lei de amor, lei de justiça, lei de caridade, lei do dever, lei do trabalho, lei da gratidão, as leis divinas foi de todo sempre criada por Deus, que colocou na nossa consciência, é a questão 621 do Livro dos Espíritos, e sempre existiram. E aí eu pergunto, Deus cria novas leis? Sim ou não? Não. Porque Ele é Deus, é onisciente, onipotente, onipresente. Então Ele sabe as leis que deveria criar. E elas são perfeitas, então não precisa de uma nova lei. Correto? Sim ou não? Muito bem. Pela lei do amor, nós vamos caminhando para alcançar os patamares da plenitude. Daí nós vamos agindo e na vida vamos semeando livremente e trazemos de volta os efeitos da semeadura. Então, na presente encarnação, nós somos resultados daquilo que nós fizemos de nós mesmos. Nós somos frutos da nossa semeadura. Por quê? A semeadura é livre, a colheita é resultante, é um efeito. Lei de causa e efeito, lei de atração. Então nós vivemos a nossa vida de forma única, porque não existe outro igual você. E recebemos na vida as condições para evoluir. Então, os desafios são sempre o mesmo. Não são novos. Porque você recebe sempre os mesmos desafios que estão ligados à sua mesma necessidade a ser atendida. Eles podem ter um nome diferente. Agora é um parente que criou uma dificuldade, agora é uma situação econômica financeira, agora é um ente querido que partiu. Mas eles estão atendendo a uma única pessoa. Porque não chega nenhum desafio que seja do vizinho. Não chega nenhum desafio que não seja seu. Então, quando eu compreendo a finalidade da vida e o que Deus quer de mim, quando eu conecto com a minha vida e com o convite de Jesus,
eu percebo que não há nada que vá me prejudicar. Que desafio não é algo que me atrapalha, que é contra mim, que me prejudica. Claro, se meu objetivo é ter um dia onde a felicidade não é evoluir, e o prazer não é o prazer de evoluir, eu vou querer que não tenha nada que atrapalhe esse objetivo. Faz sentido para vocês? Se eu levanto e falo, meu dia hoje vai ser maravilhoso. Por quê? Por que seu dia vai ser maravilhoso? Hoje, se Deus quiser, tudo vai dar certo. O que é certo? Se para mim o prazer é de evoluir, tudo vai dar certo, vai chegar um punhado de coisas para que eu possa evoluir, não é? Mas se para mim o meu prazer ainda é da comodidade, ainda é de estacionar, de que, poxa vida, eu mereço, né? Merece como? O que você fez lá atrás, né? Estávamos comentando na viagem, acho que ontem, você quer ter uma vida sem problemas, por que não evoluiu uns 300 anos atrás, né? Hoje você seria um espírito superior nos instruindo aqui na Terra como fazer, né? Mas se você não está lá, é porque você está cá, e se você está cá, é porque você está no meio daqueles que deixaram para a última hora, né? Então, se eu levanto com o objetivo de ser feliz pela comodidade, tudo que acontecer eu vou reclamar e vou achar que está contra a minha felicidade. E eu pergunto para vocês, se acontecer alguma coisa com você que é contrário à sua felicidade, isso é uma injustiça? Sim ou não? É, porque está contrário à sua felicidade. Agora, se eu pergunto, tudo que acontece com você tem a ver com você e com a sua felicidade? Sim ou não? Então, não tem injustiça. Não tem injustiçado. Pode haver uma injustiça na horizontal da vida. Daquilo que alguém faz, pode ser injusto, mas você não é injustiçado. Então, o meu dia, o seu dia de hoje, ele está regado de desafios para que você possa sentir o prazer de evoluir, de sentir o amor pleno, de sentir dentro de você a liberdade, livre dos apegos, livre de querer estar certo. É possível ser feliz e estar certo? É possível? Sim ou não? Claro que não. Tente provar que você está certo. Todo mundo vai concordar? Tente provar que você está certo. Prove para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu pai, prove que você está certo. Tem como controlar a opinião dos outros? Tem? Não. Nós vivemos o tempo todo querendo provar para os outros que a gente está certo, como se a gente não pudesse errar, como a gente não pudesse ser a gente mesmo, do nosso jeito, aprendiz da vida. Quando a gente quer provar que está certo, é o movimento do ego querendo convencer, vencer, e dizer, está vendo? Estou provando que estou certo.
Ser feliz é não ter necessidade nenhuma de provar nada para ninguém. Apenas sentir o amor pulsando. Os maiores desafios não são as coisas que acontecem conosco. O desafio de verdade é o que existe aqui dentro. E aqui dentro, às vezes, a gente quer saciar-se com exagero. Quer saciar-se com exagero. Então, o que eu me alimento se torna o sentimento que vai iluminar o meu pensamento para que eu possa lidar com os desafios. Se eu me alimento de sentimentos de amor, de serenidade, de compaixão, quando chega algo, é assim que eu vou responder, com compaixão, com paciência, com serenidade. Mas se eu me alimento de mágoas, de rancores, de exigência, de impaciência, de inflexibilidade, de arrogância, de egoísmo e de orgulho, quando chega algo, eu vou responder assim. Os meus pensamentos serão elaborados dessa forma, a partir do que eu me alimentei, do que eu reguei, das sementes das virtudes regadas e frutificadas. Então eu estou me alimentando do quê? O que eu busco no dia a dia? O que eu preencho de imagem, de som, de áudio, de vozes, de música? O que eu preencho os meus olhos? O que eu coloco de contato? O que eu preencho os meus sentidos físicos para desenvolver esse sentimento? Como eu estou povoando a minha intimidade? E aí, eu vou reduzindo, se eu buscar povoar a intimidade dos valores da alma, eu vou reduzindo esse exagero de querer saciar os sentidos físicos e os sentidos intelectuais e psicológicos de poder, de excesso, exagero. E vou confortar o coração. Então o desafio maior é aqui dentro. Fora de mim, de repente dissolveu os desafios. Eu passo a observar que tudo o que acontece, na verdade, aconteceu lá fora. Que hora que chega aqui, toca no que existe aqui dentro, que pode ser uma solução ou pode ser um grande desafio. Então nós poderíamos dizer que o desafio sou eu, não é? Sou eu. É eu. Porque algo pode me desestabilizar, me deixar inseguro, com medo, apavorado, desesperado. Ou eu posso olhar e falar, não, eu confio em Deus, vou fazer a minha parte. E deixo nas mãos de Deus. Então veja, a confiança, a fé, a compreensão de como funcionam as leis divinas, preenche a minha intimidade, então eu já não sou um problema para mim mesmo. Eu já sou a solução. E aí eu paro de querer que as coisas saiam como eu gostaria que fosse, e sim conforme a vontade de Deus.
eu passo a compreender que tudo que chega eu posso olhar, perceber, sentir e dizer: a minha parte aqui é essa. Às vezes é só uma oração, e às vezes eu não tenho nada para fazer. Às vezes é só uma palavra amiga. Às vezes é respeitar a lei de liberdade no outro. Às vezes é permitir que o outro seja como ele bem entender que ele quer ser. É das relações. Então, quais seriam as soluções? Eu acho que eu já falei de vida e de desafios, correto? Então, quais seriam as soluções? Vamos pensar. O que a doutrina espírita nos traz é um convite para evoluir. Vida, nós trazemos como o amor cada vez mais pleno. É o prazer de evoluir. Desafios são, na verdade, convites da vida para eu atender a vida, a lei de amor, para eu evoluir. Então, qual a solução? Bem simples, está na vida e está no desafio. A solução é, quando vier um desafio, eu dar mais importância ao que eu estou me tornando a partir dele do que dar importância a ele. Ficou claro isso ou ficou meio confuso? Pensemos. Aconteceu algo. Um familiar chegou com um problema. Qual que é um problema que um familiar pode trazer? O familiar não traz problema, traz? Nenhum. Qual um problema que alguém pode trazer? Uma filha dizer: papai, estou grávida. Sim ou não? Isso acontece? Tá. A solução para a minha vida é dar importância ao fato de que minha filha está grávida. Eu acho que eu não contextualizei direito, né? Ela falou: estou grávida, mas ela não está casada, não está, né? Eu acho que eu tenho que contextualizar isso, né? Um adolescente que não está nem namorando chega e diz: estou grávida. Ficou melhor agora? Tá. Então, eu dou importância a isso, ao amor pela minha filha, dou importância a encontrar caminhos para ela poder ter a sua gravidez, eu dou importância. Mas eu dou mais importância a isso, dou mais importância ao que eu estou me tornando a partir disso. Quanto mais eu me sinto equilibrado, em harmonia, mais eu acesso o verdadeiro patrimônio do Espírito. E o patrimônio do Espírito é harmonia e equilíbrio. Então, é o dar importância ao que eu estou me tornando, sem desconsiderar o meu dever com aquela situação. Aí eu trouxe... Está certo aquele relógio ali? Então, vamos lá. Desafios do tempo. Eu trouxe uma mensagem do Albino Teixeira, do livro Passos da Vida, capítulo 18, para a gente fazer um exercício aqui. O que eu estou me tornando a partir do desafio. Então ele fala, a mensagem é: o que mais sofremos no mundo. Conhece essa mensagem? Não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Então, o desafio, a dificuldade ou o desânimo? Percebeu?
Qual a solução? Sentir que eu não sou a dificuldade e que ela não é moradora definitiva, é hóspede, e acolher a dificuldade ao invés de ter desânimo. Meu Deus, mais um problema para eu resolver é o desânimo. Então, eu vou sentir a alegria do que eu estou me tornando. Eu posso até ter um desânimo inicial, mas eu lembro o prazer de sentir e de dar mais importância ao que eu estou me tornando do que a dificuldade. Aí ele segue: não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Então, o desafio aqui é a provação ou o desespero? Desespero. Qual a solução? Confiar em Deus, orar, acolher. Aquela prova é um convite para eu me tornar melhor. Então eu vou sentir o prazer de me tornar uma pessoa mais bela a partir da provação. Eu extraio um ser melhor na provação, porque a provação é um instrumento divino, segundo Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A provação, o choque externo, é um instrumento para o espírito compreender, aprender o quanto que as coisas externas são frágeis, que as coisas externas são transitórias, e se voltar para a sua própria imortalidade, para dentro de si. É um instrumento divino. De repente você não domina mais nada. Você que mandava em tudo, era o chefão de tudo, de repente alguém que você ama parte para o plano espiritual. É um choque. Qual é o benefício? É eu me voltar para o que é imortal, que são as vivências das virtudes no meu coração. Mas sofremos não é pela doença, é o pavor de receber a doença. Qual o desafio? A doença ou o pavor? Não vai dar tempo de fazer o exercício de todos, mas então eu vou ler rapidinho porque é bem curta a mensagem. Não é o parente infeliz. Alguém aqui tem algum parente assim que costuma cutucar você? E quando ele cutuca alguém bem mansinho, sereno, ou cutuca a onça com a vara curta? É como você se povoou por dentro, né? Pode encostar o dedo em você, sai faísca, né? Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não dava para ele ter nascido noutra família, né? Aquele vizinho tão chato, ele podia ter nascido lá, mas ele está com você por quê? Porque você vive a vida que você semeou, e tem um instrumento maravilhoso dentro da família. Meu Deus, daqui a pouco você já está sentindo alegria por ele existir na sua vida. Você fala: nossa Senhora, mas que bom, sem ele eu estaria bem atrasado, né? Então é dar mais importância ao que eu estou me tornando do que ao fato em si. Olha, a importância diminuta aos problemas, a importância grande em como eu estou lidando. Uma ofensa, uma maledicência, uma ingratidão são instrumentos para eu dimensionar o que eu estou me tornando.
e não lutar contra. Porque quem luta contra e quer provar que está certo é o ego. O ego disfarça de consciência, de sabedoria, para justificar suas atitudes. Mas o amor não precisa provar nada. O amor conecta com a humildade e Jesus chega no coração. E quando nós sentimos Jesus, quando nós nos conectamos com o nosso Mestre, quando nós sentimos o seu amor profundo dentro da alma, nada empana, nada prejudica o nosso prazer de evoluir espiritualmente. E a nossa vontade segue firme e perseverante. Porque nós queremos realmente estar livres das prisões, do apego aos desafios, às coisas e às pessoas. Como disse um benfeitor, amanhece na grande jornada do despertar da consciência. As profundas raízes divinas fincaram-se na terra para germinar a sensibilidade espiritual nas criaturas que não poderão mais desfazer-se da sua realidade espiritual. Jesus, o grande sol que plana sobre todos nós, avisa que já está disponível às mentes e aos corações a luz do discernimento. As falanges cairão, ninguém mais poderão decretar os decretos da covardia moral. Quando o ser iluminar-se a tal ponto de encontrar no refúgio íntimo o santuário eterno, todos que se aproximarem sentirão a brisa, o aroma, o perfume. Somos nós que estamos tendo a chance de avançar em matéria da verdade. Com tantas luzes distribuídas, que seremos as lamparinas de Deus na terra. Que avançaremos sempre, semeando o amor e o equilíbrio, para que as criaturas saibam que podem avançar e iluminar-se. Na estrada onde estão ainda não é a felicidade. Vamos dizer, ide além, todos vós. Conte o poema da imortalidade, mostrando aos homens o que são, de onde vieram, da fonte paternal sublime. Digam a todos que puderem dizer o quanto o poder do amor lhes fecunda a cada instante, para que a fé vibrante lhes acerene as ansiedades da alma inquieta com as coisas materiais. Diga da paz que flameja nas almas que conhecem a experiência com Deus. E o quão necessário é despertar-se, lunificar-se na serena harmonia desse momento, que é um momento de transformação. Com Jesus no coração. Muita paz a todos nós. Vamos agora encerrando.